Jungle. Audio Jungle. Muitas Semanas está de volta no seu segundo episódio com o nosso queridíssimo amigo JC, que hoje veio aqui apresentar a obra dele, O Chamado, que agora ele é escritor, gente. Tô adorando essas provocações. Exato. No final do primeiro episódio, Pri, você deixou aí uma perguntinha amarga, uma provocação. Então, eu vou falar aqui, ó, dessas frases de impacto do livro. Toda grande mudança começa com um desconforto que você não consegue mais disfarçar. Fica grudadinho, né? Tá ali, ó. E isso faz a gente refletir em várias coisas. Por que, agora fala pra gente, por que as pessoas ignoram esses sinais? Porque o ser humano, ele é averso à mudança. Mudar dói, mudar exige esforço, mudar exige perder, mudar exige você se adaptar a algo que você não conhece muito bem. Eu tive uma experiência lá no Cubo do Google, conheci um sujeito que é diretor de produto da América Latina, e ele tem uma frase maravilhosa, que eu acho que vai encaixar bem no que a gente vai conversar aqui. Para o povo ocidental, que somos nós, se a gente enxergar um disco voador no céu, né, luz brilhando, aquilo e tal, a pergunta que nos vem é: o que seria aquilo? A gente vai buscar toda a nossa experiência de vida, todo o nosso conhecimento, toda a nossa base, para tentar definir que raios que é aquilo. O oriental ele faz uma pergunta de uma maneira muito sutil, mas antagônica. O que poderá ser aquilo? Ele está aberto àquilo ser qualquer coisa, diferente de tudo que ele viveu. A gente, quando pergunta o que seria, a gente limita aquilo a ser algo que a gente conhece. Que a gente já conhece. Que a gente já conhece. Quando você diz o que poderá ser, você está aberto para tudo que pode ser, seja o que for, qualquer coisa. A mudança é exatamente isso. Quando você diz assim, eu quero mudar de carreira, né? Nós estamos aqui no Entre Humanas, o assunto aqui também é humano, a gente está no RH e tal, então isso acontece muito com carreira. Eu quero mudar de carreira. Tá bom, o que você vai fazer da sua vida? Eu quero ser agora, a partir de hoje, eu quero ser pasteleiro. Quero abrir uma pastelaria e quero fazer pastel pro resto da minha vida. Ok, é uma carreira, é um negócio, bacana. O que você faz hoje? Hoje eu sou dentista. Imagine uma pessoa que se formou, se graduou, viveu a vida, ganhou o dinheiro dela, trabalhando na excelência do movimento em lapidar formas dentro da boca das pessoas, cuidar do organismo, entender como que o trato digestivo já começa ali, o quanto aquilo é importante. De repente, ele deixa de mexer com tudo isso, que é um universo de conhecimento, e vai produzir pastel, que engorda. Eu não tenho nada contra pastel, adoro pastel. Eu também amo pastel. Eu bato o ponto na pasteleira lá da feira perto de casa, né? Um beijo para todas aí. Mas o pastel, ele engorda. O pastel é massa, é açúcar, é óleo, é tudo o averso, é antagônico a tudo que o dentista, no seu cuidado com a boca, fazia. E aí, quando eu tomo essa decisão, tá bom, sou dentista, eu vou virar pasteleiro. Como é que é a vida de pasteleiro? É um mistério. Você não consegue conceber de bate-pronto o que é aquilo, porque é uma estrada. Você vai ter que aprender a fazer massa, você vai ter que aprender a fazer o processo, a conservar o produto, comprar material. Tem todo um universo tão robusto e tão complexo quanto ser dentista. E aí, você olha para aquilo, não, isso é muito complicado, não vou. A pessoa dá um passo para trás porque o desconhecido, ele assusta, ele amedronta a gente. Sim. Você dar um passo em direção ao escuro, uma coisa que você não entende, não conhece, é desafiador demais. Então, é mais fácil você recuar. Você fala assim, não, já estou na minha carreira, tá bom aqui. E aí, a gente vai falar um pouquinho de arrependimento, que eu te falei assim, deixa guardado arrependimento para lá, vamos puxar arrependimento. Eu entendo que o maior risco que eu corro na vida não é não dar certo no que eu quero fazer. É dar certo no que eu não queria fazer.
Nossa, essa doeu. Você tem sucesso, você tem dinheiro, você tem casa, você tem carro, você tem tudo que você tem, mas você tá fazendo uma coisa que você odeia. Porque a gente aprendeu que a definição de sucesso, a definição de riqueza, ela tem a ver com trabalhar exaustivamente, entrar no rush, desequilibrar a vida, né? Sacrificar a família. Sacrificar a família. Acumular bens na terra. Na terra, O ter passou à frente do ser. É importante você... E eles são atropelados pelo fazer, né? Porque eu saio fazendo desgovernadamente. É isso aí. E aí entramos no ponto do tempo, que é o assunto nosso do episódio anterior. Quando você começa a fazer muita coisa no tempo limitado que você tem desperto, isso é fisiologia, não adianta. Você não vai conseguir virar 78, 90, 100 horas acordado, esquece. A não ser que tome droga, né? Tem um pessoal que eu já... Eu lembrei de outra pessoa muito querida que teve aqui, a Eunice Cavalcante, que também é lá da associação, a gente se conectou por lá, e ela questionou a gente, mas quem disse pra você que fazer mais rápido é fazer mais? De onde vem essa ideia, esse conceito, né? Isso é uma ilusão. Porque, assim, é algo que eu trabalho muito lá na academia de Kung Fu. Quando as pessoas chegam lá para aprender a lutar, posso falar um pouquinho do Kung Fu? Lógico, então, vou trazer aqui, porque também tem o Kung Fu, também está dentro do livro. A gente conta também a passagem lá do protagonista dentro desse universo, vai usar o Tao Te Ching, puta, tem um monte de coisa legal ali. Mas no Kung Fu, as pessoas vêm para lutar e elas acham que na primeira aula elas vão ser faixa preta. A ansiedade nossa, né? A ansiedade bate. E aí, tem todo um processo para você aprender como é que é o movimento, aí depois tem como você tem que aprender a ensinar o seu corpo a fazer o movimento, aí o corpo tem que absorver aquele movimento e transformar em algo reflexivo. Foi muito complicado? Simples. Você assina um documento. Você treinou a sua assinatura, quando vocês eram crianças, menininhas, vocês pegavam a caneta e ficavam lá desenhando a assinatura. Inventava várias com coraçãozinho. E tal, até o ponto que você chegou na assinatura que vocês têm hoje como adultas. Você pensa em desenhar a sua assinatura? Você pega a caneta e simplesmente assina. Já é automático. Isto é arte marcial, isso é Kung Fu. Você treina tanto que o corpo faz no automático sem que você precise pensar. Você simplesmente fala assim, preciso fazer tal coisa. O corpo fala, pronto, fez. Que é a própria curva de aprendizagem, né, que a gente tem. Aí eu volto lá no porquê que as pessoas têm medo da mudança. Porque a mudança, ela exige que você se esforce em aprender algo novo. Exato. No aprendizado, você tem algumas armadilhas que te chutam de volta para o que é confortável, que é, puxa vida, será que eu estava errado? Será que eu me equivoquei? Será que eu estava fazendo isso errado? Será que isso que eu estava fazendo não é bom? Será que eu prejudiquei alguém quando eu fiz esse tipo de coisa? Essas verdades, elas estão aqui dentro, da retina para trás. E aí, quando você encara essas verdades, você fala assim, nossa, eu não sou uma pessoa boa. E agora? Que dolorido, né? E aí você fala assim, não, eu sou uma pessoa boa. E esse caminho que eu tô indo, eu não quero mais isso aqui. Aí você volta pra trás. Você retorna à origem onde você estava lá, que era confortável, você estava com tudo sob controle. E aí você vai começar a dizer frases muito simples. Nossa, meus filhos cresceram tão rápido, eu não vi. Nossa, a semana já acabou. Olha, já estamos em março. Nossa, Páscoa já, meu Deus. É o que a gente mais ouve. Mas é o que a gente... É o que a gente mais ouve, mais diz. Mais fala no nosso dia a dia. Então, isso é porque... Me senti incomodada agora. Que bom, eu quero incomodar mesmo. Não, eu até falei isso naquele dia do bate-papo. Eu curto a vida com meu filho adoidado. Eu acho que a coisa que eu faço mais legal na vida é ser mãe do Fabinho. E eu tenho essa sensação, caraca, Fabinho já tá com 8 anos. Esses dias ele me deu uma aula de quantos habitantes tem no planeta Terra. Eu falei, gente, eu criei um monstro, né? A próxima geração é sempre mais inteligente, né? Ela tem mais recursos, é demais. Sabe mais. Eu tava almoçando com meu filho antes de vir pra cá. Beijo, Ícaro. E a gente tava lá na padaria, que a gente se conheceu e tal, e estávamos conversando sobre escrita. A gente tava falando sobre o livro, ele ficou curioso, falou, nossa, olha a entrevista do livro, pai. E aí eu contei para ele que do outro livro que eu tenho sobre arte marcial e filosofia, eu já lancei uma versão em espanhol para o México e já uma versão em francês. Então, além de português, eu tenho espanhol e francês, que são as línguas que eu mais gosto. E deixei o inglês por último, porque já vou terminar a tradução. Ele falou, sério, pai, mas
Como é que você fez? Você jogou lá e traduziu? Eu falei, não. Você tem que entrar na cabeça da pessoa do lado de lá, você tem que entender como é que ela pensa. Aí eu vou puxar esse gatilho para a gente amarrar com a mudança. Eu sou um homem de quase 60 anos e eu tenho uma visão sobre o mundo, eu tenho algumas certezas. Pobre mortal. Eu tenho alguma certeza sobre como as coisas funcionam. Quando eu fui traduzir o livro para o francês, eu tive que fazer uma imersão em como que o mercado leitor francês lê, que é completamente diferente do que a gente lê. A forma como você apresenta algo para um leitor francês é obtusamente diferente como você apresenta para um brasileiro. Nossa, medonho. É verdade. Com isso, o que aconteceu? Minha mente abriu uma janela absurda sobre, peraí, eu já estudo a cultura chinesa porque eu tenho o meu caminhar para me tornar mestre de Kung Fu. Então eu já estou acostumado. Já é uma coisa confortável, eu navego bem e tal. A hora que eu fui falar com o mercado francês, eu falei, pô, mas como assim? Eu comecei a entender o porquê que os franceses são como são, como é que nasceu o igualité, fraternité, liberté, da onde vem isso, como é que isso emergiu no consciente coletivo de uma nação, e eles ensinaram para o mundo o que era democracia. Começou na França. Então, assim, você sai das suas certezas, dos seus pontos obtusos de olhar para o planeta, você vai para o outro lado e vê como é que aquele sujeito está olhando a mesma coisa, e fala assim, nossa, o jeito que ele olha é muito mais legal do que o meu. Sim. E ter essa humildade de reconhecer isso, né? E aí é o ponto que não é legal. Falar, pô, mas eu tava errado. Mas qual é o problema de assumir? Não tem problema nenhum. Eu acho que eu acho que é a humildade. Eu acho que todo ser humano tem que ter essa maturidade de... Mas a gente demora. A gente demora. Eu tenho umas pautas muito recorrentes na minha cabeça, né? Sobre o quanto a gente é egoísta, o quanto a gente é autossuficiente, quantos erros desastrosos eu cometi na minha vida por força dessas duas características que eu incentivei, encorajei na minha mente, no meu coração por muito tempo. Hoje eu tenho muito menos dificuldade de chegar para uma pessoa e de pedir perdão. Se precisar, eu ajoelho para pedir. Eu não tenho mais essa coisa, mas antes eu era a dona de todas as certezas. Ela era a dona da razão. Eu era a dona da razão. Eu não perdi uma chance de provar isso, até de humilhar pessoas que eram importantes para mim, mas eu sempre me achava mais importante que elas. Eu fui a Odete Reutemann. Eu não sei o que é pior, você fala da Odete, eu odeio lembrar da Odete. E eu não tô falando nem da versão nova, eu lembro da antiga. Da antiga ainda. Gente. Mas o gozado que eu vejo, principalmente com as mensagens que eu recebo dos leitores do livro, a gente tem lá o nosso canal, né, o jcmoreno.com.br. Tá aqui, vamos deixar aqui já desde agora. Tem tudo lá, tem o livro, tem como entrar em contato e tal, o pessoal entra em contato e manda mensagem. Tem gente que tá lendo o livro e me manda mensagem me xingando, fala, como é que você fez isso? Não, teve um sujeito que brigou comigo, falou assim, pô, mas o cara tem outra. Ele estava lendo uma parte, tem um momento, né, que o protagonista, ele acorda falando o nome de uma mulher, que é a Aurora. Que eu não vou contar pra vocês quem é. Não conta. Não vou contar quem é. Até porque vai ter um spin-off aí, né? Deixa pro quarto episódio. Deixa pro Tá último. bom, é que eu sou ansiosa. Ela é ansiosa. Mas assim, a gente tá numa corrente tão maluca de ter que ter, das pessoas terem que ser, das pessoas precisarem mostrar algo, que essa humildade de você voltar e falar assim, errei. Isso não acontece. Isso não é normal. É comum. É comum as pessoas terem certeza absoluta, defenderem pontos de maneira radical, quebrarem laços importantes de amizade, de família. A gente está vivendo isso agora no nosso país. Direto, né? Por polarização de uma forma de olhar... Com licença. Nós 4, você e nós 3 aqui, estamos olhando para essa caneca. Cada um de nós tem um ponto de vista, mas a caneca é a mesma. A matéria é a mesma. O tamanho dela, a cor dela, a posição que ela está aqui é a mesma. E nós 4, convidando você,
deixa os comentários aqui embaixo, vai discutir comigo que essa caneca não é azul. Eu sou homem, sou daltônico, eu posso errar a cor, tá? Isso aqui é verde. Mas você é daltônico mesmo? Todo homem é daltônico. Todo. Sabia. Então, eu já ia brigar com você. É uma xícara, não é uma caneca. Isso é uma xícara. Pronto. Já Tá criamos vendo? a divergência. Mas concordo que é azul. É azul. É azul? É. Eu fiquei com medo, porque eu tô vendo verde. Eu chutei azul. Ela é um Tiffany, né? Tiffany, Tem 50 mil tons diferentes de Ah, azul. eu vou me limitar na minha posição de, ok, uma caneca não xícara. Mas, enfim, quando a gente olha para um mesmo assunto, você polariza de tal maneira, e essas certezas, achar que o outro tem que ter... A gente teve um papo desse sobre empatia, na última vez que eu estive aqui. Tivemos. Sim. E eu disse que é impossível ter empatia. É impossível eu ver pelos seus olhos, Eu ocupar o seu lugar no espaço, Nossa. com as suas sensações, com as suas com experiências, seus valores, com a sua bagagem. É impossível. Então, assim, é impossível a gente dizer, não, todo mundo tem que ter, todo mundo tem que ser. Nós não somos máquinas, nós não somos computadores. É. No computador é fácil, você pega o celular, todo o iPhone tem que ser na versão tal, desse jeito. Pronto. É uma máquina, ali é código binário. Nós somos fruto da criação, da maravilha da criação. A gente não tem duas mãos iguais. A digital nos dedos não são semelhantes. Iguais. E olha que o ser é o mesmo. Como é que a gente quer exigir que o outro seja do jeito que a gente tem a expectativa? Aí eu volto para o começo da nossa conversa, que é a mudança. Porque quando você fala que você tem que mudar, você está vendo um outro ser que está dizendo para você que o jeito que você está não é legal, que isso não é bom para você e você tem que mudar pro jeito dele. E aí o ego entra e você começa a duelar. Não vou arredar pé, eu tô certo, aqui é o certo, aqui tá tudo bem, aqui tá resolvido. Pode estar uma desgraça, pode estar uma droga completa, mas aquilo é conhecido, aquilo é palpável. Agora, o é a mais zona de legal, conforto, né? O mais legal e o idealmente seria não precisar ouvir isso dos outros, mas ouvir isso do nosso próprio chamado, né? Desse incômodo, dessa pulguinha que fica ali te mordendo. É isso aí. No site tem um vídeo lá que eu coloquei, eu fiz uma animação em 3D, ficou legalzinha. E eu conto a prosa inicial do livro. Eu coloco o nosso personagem principal numa noite, chovendo, ele de jaqueta jeans, voltando de um evento, esperando um ônibus, triste, sozinho, solitário, olhando para as luzes, né? E ali, naquele momento, ele tem esse incômodo, ele está sem nada. O cara tinha perdido tudo, ele estava ali no ponto que ele decidia, agora eu vou ladeira abaixo ou eu vou mudar a minha vida. E aí ele toma uma decisão e dá um passo, não rumo a um precipício de tragédia pessoal, que mas... às vezes acontece. Que às vezes acontece, sim. Que aí é o livre-arbítrio, né? Mas ele decide dar um passo numa outra direção. E uma das falas dele, ele pergunta para o universo, assim, tá bom, o que você quer de mim? Quem nunca se perguntou o que Deus quer de mim? O que o universo quer de mim? O que ele me mandou fazer aqui, né? Qual que é a minha missão? Qual que é o meu karma nesse planeta? Qual que é a minha missão? Qual que é minha evolução, o meu caminho de evoluir? E aí entram os dogmas, né, das várias formas de olhar para essa bendita dessa xícara. A gente pode discordar nas medidas e nas cores, mas isso sempre vai ser desse tamanho, independente do ponto de vista que a gente olhe. Né? Então, aí na espiritualidade, eu, limitado, Barnabé, que sou pezão vermelho, eu acredito que todos nós olhamos para a mesma coisa, a gente só dá nomes e medidas diferentes. Características. Né? Somos iguais. E é interessante, porque isso aconteceu escrevendo o livro. Porque durante o processo de construção, todo escritor ele coloca, né, o seu sentimento, a sua alma. Tinha hora que eu brigava com o livro. Era ridículo. A Elisete que conta as histórias, ridículas minhas. Eu largava a caneta, eu jogava papel, eu falava, não vou sair daqui. Ia andar de bicicleta, ia pra academia, ia atender o cliente. Eu parava de escrever porque me batia uma revolta tão grande. E olha que era eu que estava escrevendo, o universo era meu. Eu que decidi. Imagina a gente que tá lendo. Que lê. Pois é. E todas as mensagens que eu tenho recebido, o pessoal... É por isso que você recebe. O pessoal... Agora a gente entendeu. Tem, sabe, me trazido uma riqueza tamanha. A gente estava lá na Vox, tanto o Saulo quanto
O Duque, né? O Sérgio. Ai, meu Deus, Sérgio. Quase que saiu o Sérgio. Tem uma piada interna. Duque, tá faltando você aqui, hein? A gente vai trazer. O Duque é uma figuraça, ele é gente boa demais. Mas tanto o Duque quanto o Saulo, a gente sentou para conversar sobre isso, eles estavam inconformados. O Duque fez um depoimento e falou assim, cara, virou livro de cabeceira, eu volto para ler de novo, já terminei, já li 3 vezes e tá lá, e eu continuo repassando, porque tem coisas que... e essa é a beleza desse livro, que acabou se tornando muito maior do que eu. O personagem, ele tem uma vida tão comum, é tão fácil você se ver lá, é tão fácil você estar no metrô, levantar a cabeça do celular, olhar aquele monte de gente olhando pro celular. Aquele monte de gente assim. Pessoas que estão lendo, pessoas que não estão nem aí para nada. Estão jogando no tigrinho. E você se sentir tão só, num ambiente tão cheio de gente, tão lotado, e você tá só. E olha que você tá falando de um lugar que é muito coletivo. O duro é quando você tá numa mesa de restaurante, sei lá, com teu namorado, com a família, um casal de amigos ou com a tua família e sentir isso. Cada um no seu universo. Aí não é solitude, aí é solidão mesmo. Mesmo? Aí é buraco. É o buraco mais amargo e mais dolorido da experiência humana. Então, assim, nesse livro, eu fui vivenciando todas essas emoções, todos esses momentos. Conforme eu ia criando, né, toda a história, todo o desenvolver da história, tem uma passagem que é maravilhosa, que eu adoro. Pena que a Elisete não está aqui com a gente hoje, que tem um jantar de família, eu precisava colocar alguma coisa doce. Eu estava tão agoniado com o andar da história, que eu falei assim, não, eu vou sair dessa neurose que eu tô. Eu estava numa sinuca de bico lá, quando eu estava escrevendo o capítulo, e aí eu fiz um jantar de família. Aí eu fiz eles irem jantar com os 3 filhos, a filha e os 2 filhos, e mais as noras e genros, e juntar todo mundo. E aí eu botei uma piada maravilhosa, porque ele chega atrasado em casa, né, para o horário de sair, porque ele estava, né, no capítulo anterior. Eu tirei ele de lá, falei, eu vou te salvar, cara, vem cá. Trouxe ele para levar ele para casa. Ele chega atrasado, ela tá de braço cruzado, brava. Para quem é homem sabe, quando a mulher tá brava com a gente chegou atrasado. Ela tava toda pronta para sair. Ela falou, você tem 5 minutos. Ele falou, não, tranquilo, 5 minutos, toma um banho e já troco de roupa. 5 minutos ele foi, tomou um banho, secou, trocou a roupa, passou o desodorante e vamos embora. Ela vai calada até o restaurante. Incrédula. Chega no restaurante, aí ela conta, eu gastei a tarde inteira no cabeleireiro, fazendo unha, cabelo, troquei de vestido umas 5 vezes pra gente vir pra cá. Essa criatura entra em casa, em 5 minutos ele troca de roupa e nós estamos aqui. A gente sente até como falta de respeito, né? Me desrespeitou, né? Foi. Eu tive que saltar da história pra esse universo gostoso, que é uma coisa que eu cansei de viver. Amor, beijo. Ai, aliás, que saudade, Liz. Exatamente. A primeira coisa que a gente perguntou, cadê você? Cadê? Mas assim, aconteceu comigo diversas vezes. Eu falei assim, não, eu vou colocar essa coisa mais doce de família, mais humor, porque eu tava num lugar de trevas tão profundas na escrita, eu estava imerso num problema tamanho na história, que eu falei assim, não, eu preciso saltar daqui. Aí a gente volta para o começo desse episódio nosso, que é a mudança. Eu estava no escuro, eu não conseguia enxergar, não conseguia ver o que ia acontecer. O que eu faço? Eu pulo para o lugar aonde eu conheço. Eu mesmo fiz isso ao escrever o livro. E é uma analogia, né? Uma metáfora da vida mesmo, né? No ambiente profissional, no relacionamento, na criação dos filhos. E eu acho que a gente tem que voltar para aquela pergunta do final do episódio. E aí, você fugiu da raia? Tá fugindo da raia? Ainda tem muito mais para chegar nos próximos episódios. Então, fique de olho, fique ligadinho. Que segunda-feira, às 12h30, estamos de volta.